Bom, pessoal, tô de volta para trazer mais conteúdo aí para vocês. Hoje a gente vai falar de Bitcoin, hoje a gente vai falar também sobre um token do ecossistema SingularityNet que caiu 30% para o dia de ontem. Muita gente ficou com medo. Hoje eu vou passar aqui um pouco do que eu acredito que aconteceu, tá bom? Aconteceram algumas coisas, houve alguns hacks ali. E a preocupação do pessoal, será que é momento de estar se posicionando? Será que é momento de estar vendendo ou não? Tá bom? Enfim, se você está chegando aqui pela primeira vez no meu canal, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana e nesse canal trago todos os dias conteúdos como esse, desde análise de Bitcoin, mercado tradicional, até mesmo as melhores oportunidades aí do mercado cripto. Então, se você quer receber todos os dias os meus conteúdos aqui no YouTube, é só estar se inscrevendo aí para você não perder, tá bom? Vamos lá para análise. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre Bitcoin, um pouco sobre mercado tradicional hoje também, porque a gente tem título e dólar caindo um pouco para o dia de hoje, e isso é muito interessante a gente estar observando também, tá, pessoal? Principalmente com o Bitcoin na região que está. A gente tem o Bitcoin em uma região bem interessante aqui, principalmente observando no gráfico diário, porque ele chegou naquela região de 28 mil dólares que tinha falado no vídeo de ontem, e hoje a gente vai ver o que pode acontecer pós chegar nos 28 mil dólares, tá bom? O Bitcoin nesse momento está chegando aqui nessa região de resistência, tá? Então observe que é uma região de resistência não só em times menores, 1 hora, 4 horas, como falei no vídeo de ontem, mas também resistência aqui no gráfico diário. E é uma região muito importante, tá, pessoal? Porque se tiver esse rompimento aqui no gráfico diário, a gente pode ver o Bitcoin dando uma agulhada aqui nos 28.600 ou até mesmo lá nos 29 mil dólares. Mas qual a probabilidade, qual a possibilidade disso acontecer? De ter esse rompimento e do Bitcoin voltar até essa região? Bom, aí a gente vai observar algumas coisas, alguns aspectos, como por exemplo o volume. E nesse momento o volume me assusta um pouco, tá, pessoal? Porque a gente tem essa valorização, mas com um volume bem pequeno. A gente tem um volume de 11 bilhões. E para uma resistência tão importante como essa resistência que o Bitcoin está tentando romper aqui no gráfico diário, a gente não tem volume suficiente, ou seja, a gente não tem pessoas o suficiente negociando para provavelmente romper essa região de resistência, tá? Então a gente fica um pouco mais cauteloso referente a isso, porque precisamos de mais pessoas negociando, precisamos de mais pessoas comprando para romper esse nível de resistência. Então a gente fica um pouco cauteloso com isso e provavelmente essa resistência ela não seja rompida hoje. Ele pode recuar um pouco, respeitar como resistência, voltar um pouco para pegar impulso. Tá bom? Então esse voltar um pouco não vai ser para despencar e voltar aqui para a região de 26 mil dólares, mas para pegar impulso para romper lá na frente, tá? Então você precisa ficar atento aí nessa região que o Bitcoin tá para o dia de hoje. Quando a gente vai observar aqui em times menores, times intraday, como por exemplo o gráfico de 4 horas, veja que ele pode estar tentando formar esse canalzinho aqui ascendente, onde geralmente rompe para baixo, então existe a possibilidade do Bitcoin voltar aqui no gráfico de 4 horas para dentro desse canal, e se ele voltar para dentro desse canal, aumenta a nossa possibilidade do Bitcoin recuar um pouco para o dia de hoje para pegar impulso, e no gráfico de 1 hora também. Só que no gráfico de 1 hora ele já está tentando romper, mas respeitando essa região de 28 como uma região de resistência. Então, se no gráfico de 1 hora, por exemplo, ele voltar aqui e fechar dentro desse canal, ele vai mostrar para a gente que está respeitando esse canal e que também existe a possibilidade dele voltar aqui no gráfico de 1 hora para principalmente essa região aqui de 27.700, tá, pessoal? Onde está o fundo desse canal ascendente, onde geralmente rompe para baixo. Ele pode romper previamente para baixo, voltar para 27.500, 27.400 para pegar impulso. Então, essa vai ser uma região super importante para estar observando para o dia de hoje e muita cautela para você que fica super entusiasmado, principalmente quando o preço está subindo. Geralmente, as valorizações, elas podem ser acarretadas de depreciação também, dependendo do aspecto e do contexto de mercado. Qual que é o nosso contexto de mercado que a gente está passando atualmente? É um contexto de lateralização, tá, pessoal? A gente tem diversas lateralizações aqui no Bitcoin. Veja que no gráfico semanal, quando a gente vai observar um time maior, a gente tem uma grande lateralização. Geralmente, dentro dessas grandes lateralizações, a gente tem a valorização, depreciação lá na frente, para formar pequenas lateralizações. Então a gente vai ver diversas lateralizações dentro dessa lateralização maior. Então quando a gente vai ver aqui no gráfico diário, por exemplo, a gente vai ver aqui uma grande lateralização sendo formada aqui no gráfico diário. Olha só, a gente tem uma lateralização aqui. Quando a gente vai ver no gráfico de 1 hora, existe a possibilidade de uma lateralização aqui também. Tinha falado para vocês em vídeos
passados, em vídeos anteriores, então a gente vai ter a valorização e logo depois a depreciação. Por quê? O que a gente tem é lateralização. Geralmente essas lateralizações são lateralizações por acumulação, onde o institucional está pegando o máximo de liquidez possível. Então a gente vai ver diversos bear trap, bull trap nessas regiões, e com isso essa lateralização passa a ser uma lateralização por acumulação para alguns meses, algumas semanas depois o preço passar a subir, rompendo todas essas lateralizações, no qual eu acredito que isso vai acontecer a partir de 2024, tá bom? Olha só, Bitcoin já está voltando, tentando respeitar, e se a gente tiver esse fechamento dentro desse canal aqui, ele vai mostrar que está respeitando o canal, e a gente pode ter a depreciação até chegar aqui embaixo nos 27.700 no mínimo, tá bom? Muita atenção a isso aí, principalmente para o pessoal que me perguntou lá no grupo do Telegram, será que agora é hora de comprar? Será que agora é hora de vender? Para montagem de carteira, a gente consegue ir acumulando aos poucos, a gente consegue ir comprando aos poucos, mas se for comprar para trade, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado e comprar, fazer trades em bases, tá bom? O trade, um dos trades principais aqui foi nessa região de formação de ombro, cabeça, ombro invertido, que ele formou no dia de ontem, tá? Na confirmação desse ombro, cabeça, ombro invertido, a gente teve aqui até um bear trap, passou a subir, tá bom? E nesse momento a gente fica com um pouco mais de cautela nas compras, até mesmo porque a gente tinha ali os títulos de 10 anos caindo para o dia de hoje, porém veja que ele já está tentando se recuperar aqui no gráfico diário, está praticamente ali no 0 a 0, com possibilidade de subir um pouco mais até essa região de 4.796%, tá bom? Então existe essa possibilidade de dar uma olhada um pouco mais acima para cair lá na frente. E a gente tem também aqui o dólar, onde existe a possibilidade do dólar recuar, mas para o dia de hoje ele pode formar um topinho mais baixo para recuar só a partir da próxima semana, ou seja, a gente tem esse topo aqui em cima e a gente pode ver a formação de um topo mais baixo, então ele pode dar uma agulhada aqui em cima em 107 e passar a recuar só lá na frente para tocar aqui na base desse canal, tá bom, pessoal? E esse valorizar para formar um topo mais baixo que o topo anterior pode trazer queda aqui para Bitcoin no curtíssimo prazo, principalmente no gráfico diário e em gráficos intraday. Por isso que a gente vai passar a fazer essas observações aí nesse momento, principalmente para quem quer pegar alguns trades no Bitcoin, tá bom? Quando a gente vai falar de altcoins, e a altcoin que caiu 30% ontem foi o token HYPC. O HYPC é um dos tokens que eu mais falo aqui no canal, um dos tokens de inteligência artificial que eu falo bastante aqui. E a queda de ontem, uma queda de 30%, foi uma queda bem expressiva para o dia de ontem, tá, pessoal? A gente chegou a cair exatamente 30%. Foi porque uma das pessoas lá da comunidade foi hackeada e perdeu 1 milhão de tokens. E o hacker foi lá e despejou esses 1 milhão de tokens a mercado. De certa forma, para o mercado foi bom esse despejo, porque se esse hacker segura esse 1 milhão de token, poderia gerar FUD e medo do pessoal. Algumas pessoas iam passar a despejar, iam passar a realizar com medo desse hacker despejar e o preço cair 30%. Então, a queda já aconteceu, o pessoal já foi suprindo todo esse despejo. Então, acabou essa parte, não vai existir FUD. Porém, é triste para a pessoa que perdeu, porque dá ali em média 1 milhão de dólares, tá? Porque o token estava a $1, ele perdeu 1 milhão de tokens, então ele perdeu ali uma média de 1 milhão de dólares. É algo ruim para o mercado como um todo, acaba passando uma visão ruim para o mercado cripto como um todo, tá bom? Mas para o token foi exatamente isso que aconteceu, tá, pessoal? Não foi nada a ver com o projeto, não tem nada a ver com algo que aconteceu com desenvolvedores, nada disso, tá? Foi simplesmente um despejo de um hacker que hackeou uma pessoa e despejou aqui a mercado. O preço caiu, porém todas as vendas, praticamente todas as vendas foram supridas, o pessoal absorveu, tá bom? Então isso mostra que o interesse das pessoas nesse token, a gente teve um despejo muito grande que a maioria das altcoins não iria conseguir suprir e o HYPC conseguiu suprir e conseguiu absorver todas essas vendas, então o pessoal está cada vez mais interessado nesse token. E quando a gente vai ver aqui no gráfico semanal, veja que no gráfico semanal a gente teve uma valorização onde mostrou que o interesse, o maior interesse comprador do pessoal nesse momento, dos compradores, nesse momento, está aqui nessa região de 64, 65, tá? Chegou aqui nessa região, assim que tocou, a gente teve uma pressão compradora muito forte. Ele simplesmente tocou e voltou. A galera que queria comprar, simplesmente foi lá e já comprou mercado nessa região aqui mesmo, tá bom? Então já mostra pra gente que a gente tem uma pressão compradora bem interessante aqui nessa região de 64, mostrando que
64 pode ser uma região de fundo para o HYPC. Aí você me pergunta, Luiz, agora é momento de estar comprando? Bom, isso depende muito, tá? Por quê? Depende do risco que você quer correr, porque aqui a gente tem um token de altíssimo risco. Eu quero correr um risco-retorno alto nesse token, a gente tem um risco dele despencar, cair para 10 centavos de dólar, ou simplesmente subir para 10 dólares por unidade. Então a gente tem um risco-retorno muito grande. E depende da sua gestão de risco também. Você precisa fazer uma gestão de risco para estar se expondo em tokens assim, tá bom? E se você quer estar comprando, na minha opinião, existe a possibilidade dele recuar um pouco mais, tá? Então eu não compraria aqui nessa região, já falei isso em outros vídeos. Eu comprei aqui embaixo em 29, 30 centavos de dólar e eu não compraria aqui nessa região de 90 centavos de dólar. Por quê? Ele simplesmente subiu e não corrigiu, não teve uma correção saudável ainda. Então existe a possibilidade dele corrigir um pouco ou até mesmo tocar aqui de novo em 75, formar um padrão de continuidade e a partir de então ele passar a subir de novo. Então, na minha opinião, existe a possibilidade dele corrigir um pouco mais e a base para compra ou o interesse comprador do pessoal pode estar aqui nessa região de 70 a 75 centavos de dólar. Ou, se ele não chegar aqui nessa região, porque a gente tem uma pressão compradora bem interessante, bem significativa nesse momento, por mais que ele não chegue aqui nos 73, 75 centavos de dólar, ele pode formar aqui um padrão de continuidade. Então, o que a gente vai observar? Ele formar aqui uma bandeira, uma cunha, qualquer padrão que seja, e ao romper esse padrão, aí a gente consegue estar fazendo algumas compras, porque ele vai estar mostrando que nesse momento a intenção compradora está nesse nível. Então a gente precisa estar se expondo onde todo o mercado está se expondo, onde o mercado está tendo interesse em compra, tá bom? Então, a partir do rompimento dessa região de interesse comprador, vai passar a existir um interesse vendedor mais acima. A gente não vai ter interesse vendedor, porque quando ele voltar, essa vai ser uma região de fundo em $1 por unidade, tá bom? Então a gente vai esperar essas duas características. Ou ele voltar aqui para 70 centavos de dólar, ou ele formar um padrão de continuidade, romper esse padrão de continuidade e passar a subir. Então a gente vai fazer essas duas observações para que a gente possa estar se expondo de uma forma mais cautelosa. E lembrando, esse é um token de altíssimo risco. Não exponha mais de 1% do seu patrimônio em tokens assim. Exponha só um pouco de patrimônio, um pouco de capital, porque é um token aposta, tá, pessoal? Você vai estar praticamente fazendo uma aposta aqui. Ou seja, ele pode ir a zero, cair, não valer nada no próximo ciclo, como ele pode valer muito. A gente tem dois extremos aqui nesse token. Eu acredito que ele pode valer muito no próximo ciclo e é por isso que eu estou aportando. Mas compro já sabendo que existe um risco altíssimo aqui, tá bom? Enfim, por hoje é só. Era isso que eu queria trazer para vocês, espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, deixa o seu like, que isso ajuda o canal a estar crescendo, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!